Clarissa, estou aqui contigo de novo. Minha amiga, vamos esticar um pouquinho o assunto, continuar falando de eleições. Você já mencionou muito bem o cenário em São Paulo. Para o PT ainda há uma incerteza sobre qual será o destino político do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ele vem deixando mistério sobre o assunto. Já chegou lá atrás, até no ano passado eu me lembro, ele dizendo que não tinha pretensão de concorrer em 2026. Parou de falar sobre isso, até porque o que chega para ele de informação do presidente, do entorno do presidente Lula é: se a missão for dada, Fernando Haddad, você terá que cumprir. Quais são os componentes dessa decisão que vai influenciar na decisão do ministro da Fazenda e para onde ele vai, se vai disputar um cargo público em 2026, Clarissa? Tainá, o que se espera ali no círculo próximo do presidente Lula neste momento é que a conversa que Lula vai ter em algum momento, ainda não está batido o martelo ali com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é o que vai, de fato, bater o martelo em cima do destino de Haddad. Haddad tem dito, Tainá, e fez declarações recentes sobre isso também, que não quer disputar a eleição, que ele não pretende ser candidato nas eleições deste ano, que esse não é o plano dele, mas aos poucos, no decorrer das últimas semanas, ele também ajustou um pouco o tom, deu algumas entrevistas em que fala ali, passa a mensagem de que a missão dele na Fazenda já teria sido cumprida, e a gente sabe que o PT, a cúpula do PT e alguns setores próximos de Lula vem faz tempo colocando na mesa a ideia de que Haddad vai ter que ser candidato. Por quê? Porque é necessário que Lula tenha um palanque forte em São Paulo. Só que um ministro da Fazenda, que já disputou a presidência da República pelo PT, cotado como possível sucessor de Lula, sair numa eleição para perder não é algo pequeno, porque é um risco significativo, considerando o histórico eleitoral do PT no estado de São Paulo. O interior é historicamente refratário a candidatos de esquerda, há uma dificuldade de o PT de emplacar uma candidatura, nem mesmo no momento mais forte de Lula em termos de popularidade, lá atrás, no seu segundo mandato, Lula conseguiu fazer uma candidatura viável no governo de São Paulo. Sempre acabou eliminado ali o PT ao longo da corrida. E para o Senado também vai depender muito do quadro de candidaturas. Imagina se Fernando Haddad sai candidato para perder para o Senado, mas depois quer se posicionar lá na frente como candidato à presidência da República em sucessão a Lula, lá na frente, 2030, fica difícil também, seria mais uma derrota. Então, dentro desse contexto todo, Tainá e Uribe, qual que é o argumento que eu escuto nos bastidores para, entre aspas, convencer Fernando Haddad de que o melhor é ele, de fato, se desincompatibilizar? E aí é um argumento do qual ninguém vai falar publicamente. É que ele precisa deixar, aí é uma leitura minha, tá? Ele precisa deixar o seu cargo no Ministério da Fazenda se ele quiser estar contemplado como uma alternativa para o Palácio do Planalto para o caso de Lula, eventualmente, vamos supor que ele nem dispute a eleição presidencial, que de repente surja uma candidatura de centro, centro-direita ou de direita que demonstre muita possibilidade de vitória, Lula passe por alguma situação mais difícil ali em termos de popularidade, algo estanque seu capital eleitoral, que dificilmente o presidente ficaria nessa corrida para perder. Essa avaliação de alguns aliados. Outros dizem que não, Lula vai até o fim, está tudo certo, nada muda. Mas, de qualquer forma, os serviços prestados por Haddad em aceitar uma missão difícil, de encarar uma eleição muito complicada em São Paulo, poderiam ser retribuídos lá na frente, possivelmente com um ministério bem robusto como a Casa Civil.